Olá pessoal, chegamos então ao quinto módulo do nosso curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. E neste também teremos apenas uma videoaula. O tema deste módulo é Governos Eletrônicos, que do inglês Electronic Government surgiu a sigla eGov ou eGov, bastante utilizada para classificar essa iniciativa governamental de digitalizar seus sistemas. Aliás, é um pouco mais do que isso, mas enfim, fornecer ao cidadão um serviço governamental eletrônico. O assunto desta videoaula é, portanto, Governo Eletrônico no Brasil, aproveitando a sigla eGov-BR. Vamos então começar definindo de forma mais ampla o que é eGov. Governo eletrônico é o uso das tecnologias da informação e do conhecimento nos processos internos de governo, na entrega dos produtos e serviços do Estado aos cidadãos, organizações privadas, públicas e entre governos. A parte mais visível do governo eletrônico, sem dúvida, é o uso de ferramentas eletrônicas e tecnologias da informação para aproximar o governo e os cidadãos. Muito embora as ações de governo eletrônico se estendam também para o uso em transações eletrônicas entre órgãos públicos, de governo com outras organizações, inclusive privadas, e até as comunicações do governo com outros governos, quando for o caso. No slide aí, alguns exemplos mais conhecidos de prestação de serviços públicos por meio eletrônico. Portais de internet com canais de interação como fóruns, exposição, ou seja, disponibilização de informações contidas em bancos de dados governamentais, aplicativos para telefonia móvel, os apps disponibilizados pelo governo para os cidadãos e a migração de serviços de atendimento dos métodos convencionais, ou seja, do atendimento presencial ou por telefone, para outras formas não presenciais de atendimento, utilizando naturalmente serviços de tecnologia. Como principais características do eGov, podemos citar a automatização de processos pré-existentes, convertendo do formato físico em papel para o formato eletrônico, a própria condição da disponibilidade dos serviços via internet com acesso remoto 24/7, ou seja, 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, ininterruptamente, a divulgação de informações de interesse público, a disponibilização de canais de interação visando a melhoria do serviço público, como atendimento a dúvidas e informações, ou ainda espaços para sugestões de demandas para disponibilização ao público. Além, é claro, da transparência, implementando o que já vimos na aula anterior, o que está previsto na Lei de Acesso à Informação, a LAI. São 3 os preceitos básicos do governo eletrônico: transparência, responsividade e prestação de contas. Para implementar, de fato, a transparência no eGov, é a obrigação dos governos democráticos facilitar o acesso a informações públicas e canais de esclarecimento, aproximando o cidadão do governo. A responsividade é a capacidade de um governo de responder às demandas da população através do uso de ferramentas de interação que permitam a troca de ideias e informações que ajudem o governo a moldar suas políticas públicas, orçamentos e programas de acordo com a análise das opiniões expostas pelos cidadãos nos canais disponibilizados pelo governo em seus sites. E o eGov precisa implementar, de fato, mecanismos de prestação de contas aos cidadãos. Divulgar informações é um dever dos governos e um direito de todos os cidadãos. Além disso, também é direito dos cidadãos terem espaços acessíveis para expressar suas avaliações do governo, por exemplo, através de canais de ouvidoria. Note que um canal como de ouvidoria complementa a execução da Lei de Acesso à Informação, já que a lei determina que o governo deve disponibilizar o acesso às informações, enquanto um serviço como a ouvidoria abre espaço para o cidadão reclamar, sugerir, enfim, opinar sobre a prestação de serviço do governo. Hoje podemos dizer que o Brasil tem um eGov bastante amplo, já que muitos órgãos do governo disponibilizam informações, serviços e canais de atendimento utilizando a internet. Isso vem sendo implementado de fato no Brasil desde o ano de 2000. Podemos considerar os marcos iniciais da institucionalização do eGov no Brasil, o Decreto Presidencial 8.917 de abril de 2000, que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial, GTI,
para examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com as novas formas de interação eletrônica nos serviços do governo. E a Portaria 23, lançada em seguida pela Casa Civil, publicada em maio de 2000, que criou o Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informação, GTTI. Esse grupo de trabalho, o GTTI, concentrou esforços em 3 linhas: a universalização dos serviços, o governo ao alcance de todos e a infraestrutura avançada. Ainda no ano de 2000, 2 novos marcos importantes para a implantação do IGOV no Brasil foram a criação do Comitê Gestor de Segurança da Informação, CGSI, e o Comitê do Governo Eletrônico, CEGE. Em 2002, foi disponibilizado e apresentado aos cidadãos brasileiros o portal Rede Governo, disponível no site www.redegoverno.gov.br, que foi em seguida substituído pelo que hoje é o www.serviços.gov.br, e o portal iGov do governo brasileiro, que hoje está disponível no endereço eletrônico www.governodigital.gov.br, complementado pelo ambiente colaborativo rede.gov.br. Todos sistemas de governo eletrônico do governo brasileiro. No ano de 2004, foi criado um departamento específico para assuntos relacionados ao IGOV no Brasil, o Departamento do Governo Eletrônico. E em 2005 passou a funcionar o ambiente de pregões eletrônicos do governo, o Comprasnet. Esse sistema, além de ampliar e dar transparência às compras do governo, tem representado uma grande economia para o governo, já que proporciona uma disputa eletrônica pela oferta de preços mais em conta entre os fornecedores, tanto para produtos como para serviços. Os 2 marcos seguintes já foram abordados em nosso curso, mas merecem um registro como pontos importantes na implantação do IGOV no Brasil: a Lei de Acesso à Informação, a LAI, em 2011, e o Marco Civil da Internet, em 2014. É importante falarmos também de um conceito paralelo ao governo eletrônico que não pode ser confundido com o IGOV, a democracia digital. A diferença é simples. Enquanto podemos definir governo eletrônico como sendo a aplicação das tecnologias de comunicação digital sobre as práticas burocráticas do governo e do Estado e que tem como responsáveis os órgãos da administração direta e indireta do governo, a democracia digital é o aprimoramento da participação e a transparência política e tem como responsáveis não o governo, mas políticos e assessores, sociedade civil organizada, organizações não governamentais, as ONGs, ou ainda a imprensa formal e informal. Todos canais responsáveis pela democracia digital. Podemos considerar que governo eletrônico e democracia digital se complementam. A primeira é a responsabilidade do governo e a segunda de todos, menos do governo. A implantação de um padrão de governo eletrônico em um país pode se dar a partir de iniciativas isoladas, migrando serviços convencionais para plataformas web e criando outros já com foco no mundo digital, ou obedecer um cronograma sistemático para ir gradativamente implantando e mantendo um governo eletrônico de fato. Observando os processos de implantação no Brasil e em outros países do mundo, podemos identificar 5 fases padrões para a implantação de um governo eletrônico. A primeira fase é o surgimento, ou seja, o lançamento de websites oficiais de órgãos públicos contendo informações básicas e estáticas com links para determinados conteúdos e quase nenhuma interação. A segunda fase consiste no aprimoramento desses ambientes, passando a disponibilizar mais informações sobre políticas públicas e governança, além de mais links com arquivos acessíveis aos cidadãos, como atas, leis, boletins e regulações. Na terceira fase surge a interação, mas ainda offline, com a disponibilização de serviços em portais, downloads de formulários, impressão de boletos e serviços de conveniência para os cidadãos. Mas mesmo que tenham tempo de resposta menor que as soluções convencionais, essas interações ainda não ocorrem em tempo real. Na quarta fase, aí sim começam a surgir os serviços com interação online, com canais de interação na forma de chats, atendimento em tempo real de fato, para a comunicação entre cidadãos e o governo. E a quinta e última fase seria a participação ativa,
o governo dá um retorno às demandas dos cidadãos apresentadas nas plataformas de e-Gov através de equipes especializadas. Os cidadãos, então, passam a ser estimulados a participarem em processos de tomada de decisões do governo. Bom, mas para não parecer que o e-Gov só tem aspectos positivos, vamos apresentar também pontos negativos da implantação de sistemas de governo eletrônico. A principal constatação negativa é, sem dúvida, a exclusão digital. O que se observa em parte dos governos que implementaram o e-Gov é que muitos investem em novas tecnologias de governo eletrônico sem se preocupar efetivamente em erradicar a exclusão digital. Implantar e disponibilizar soluções usando novas tecnologias pode piorar a situação dos cidadãos que não gostam ou não têm acesso à tecnologia para interagir com o governo. Nesses casos, ao invés de ser uma ferramenta democrática de acesso ao governo, o governo eletrônico torna esse processo ainda mais excludente, já que abrange apenas a parcela de cidadãos com acesso e conhecimento para uso da internet e dos sistemas governamentais. É fato que, para aproveitar efetivamente essas tecnologias, o cidadão deve não somente ter acesso à internet, mas também descobrir e conhecer como acessar as informações, navegar nos sites corretamente, enfim, se familiarizar com os processos necessários para utilizar as plataformas e chegar até o conteúdo que deseja. Podemos citar como exemplo de situação que podemos observar no Brasil a declaração do imposto de renda. O processo foi totalmente migrado para um sistema de governo eletrônico e, embora isso tenha facilitado para a grande maioria dos que precisam declarar o imposto, muita gente tem dúvidas sobre o preenchimento e, para completar, muitos deixam para a última hora o preenchimento e envio e terminam pagando para serem auxiliados por pessoas ou por empresas de assessoria que estão se especializando em atender essas situações. Existem outros exemplos, como a marcação de consultas pela internet, dificultando a vida de quem não tem ou não quer usar computador, consulta a processos em plataformas digitais e até serviços de ouvidoria, que cada vez mais tornam-se 100% online, obrigando o uso da internet para quem quiser se comunicar com o governo. No slide tem alguns links para serviços do governo federal disponibilizados no formato de governo eletrônico. Mas como tanto os nomes como os links podem mudar com o tempo, uma busca simples nos buscadores como o Google por Governo Digital, Serviços do Governo, Portal da Transparência, dentre outros, nos leva aos endereços atualizados de serviços do governo eletrônico. Cuidado, porém, naturalmente, com sites falsos. Vejam sempre se no final do link aponta para algo como .gov.br, mesmo em sites de governos estaduais e municipais. E assim terminamos esta aula do 5º módulo do curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Neste módulo, Governos Eletrônicos, abordamos as principais características, definições, exemplos, legislações e marcos relacionados ao governo eletrônico e Gov no Brasil. Valeu!